Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Depois de um dia de trabalho, John decidiu deixar seu carro no lava-rápido a caminho de casa, pois amanhã teria uma reunião importante com um possível parceiro de negócios. Servimos um excelente café e a cozinha é boa. Vá até o primeiro andar e relaxe por meia hora. Quando seu carro estiver pronto, nós o avisaremos. O jovem disse gentilmente a John. Obrigado, eu vou até a porta ao lado. John já havia notado essa loja de lingerie há algum tempo e estava planejando visitá-la algum dia. Assim que entrou na loja, ele ficou um pouco surpreso e nunca tinha visto uma variedade tão grande de beldades antes. É claro que os filmes adultos não contavam. Um simpático vendedor se aproximou dele e perguntou: Você está procurando algo em particular ou está considerando opções? Ela perguntou. É claro que John não esperava tamanha ousadia por parte da vendedora. Evidentemente, ele não estava preparado para essa reviravolta, então corou um pouco e respondeu: Eu gostaria de dar uma olhada em diferentes opções e depois comprar algo específico? Posso fazer isso? A moça sorriu gentilmente e disse: Então deixe-me mostrar-lhe uma vitrine com novos produtos, há muitos modelos interessantes. Agora John está em frente à vitrine com novos produtos e fica corado e pálido. Duas garotas estão por perto e discutem sobre qual baby-doll é melhor escolher, em preto ou vermelho. Vamos perguntar a um homem. Diz uma delas. Cara, de qual você gosta? Perguntou a outra. John estava completamente confuso. É claro que, aos 40 anos, ele não é uma pessoa tímida, mas nunca teve que participar de uma conversa como essa antes. Então, ele respondeu a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Acho que verde seria a mais eficaz. Moça, esse modelo está disponível em verde? John perguntou à vendedora e foi pego de surpresa. A vendedora sorriu novamente e disse: Não existe esse modelo em verde, ela prefere vermelho, preto ou branco. Se você quiser exatamente verde, há um conjunto grande de couro verde. Eu o trarei para você imediatamente. Disse a moça e correu para a loja. John estava sonhando agora mesmo em estar no programa O Campo dos Milagres, sem a menor chance de ganhar, do que ficar aqui esperando por outra dose de improvisação sua. De repente, ele se lembrou de que não era uma criança, mas o chefe de uma grande empresa de arquitetura e que precisava fazer uma ligação telefônica urgente. Ele sacou o celular e começou a percorrer a tela sem rumo. Ele gostaria de voltar correndo, mas isso seria constrangedor aos olhos das duas belas desconhecidas que haviam confiado a ele um assunto tão importante como a escolha de uma camisola. Oh, milagre, havia uma solução. Os dedos de John abriram um dos mensageiros que continha a correspondência mais recente com sua secretária Ana. Ana estava na linha, que sorte! Ana, como você escolhe uma lingerie para presentear? Como você chama essas coisas? John escreveu, depois tirou algumas fotos das vitrines e as enviou para Ana. John, há tantos nomes diferentes. É melhor você se orientar de acordo com seus gostos. O que você achar mais agradável aos olhos, então escolha a lingerie e peça o tamanho certo. Recebi uma resposta da Ana. E como posso saber o tamanho? Respondeu John. Naquele momento, a vendedora entrou correndo com uma roupa de couro verde nas mãos. Aqui está o que você pediu. Disse ela. Não é para mim, é para aquelas senhoras ali. Disse John. As moças já estavam no apartamento ao lado, viram a roupa verde e começaram a rir. Uma delas disse: Então não é para nós, mas para esse senhor, aparentemente a cor verde o excita. John percebeu que hoje ele havia encontrado sua própria aventura e estava procurando uma maneira de sair da loja o mais rápido possível. Nesse ponto, a correspondência com a secretária chegou ao ápice. Ana percebeu que o chefe não pensa absolutamente nada sobre separar roupas íntimas, então ela escreveu brevemente: John, não fique impressionado, esta loja vende um certificado.
Ele foi inventado especialmente para homens. É melhor comprá-lo e entregá-lo à sua esposa, para que ela possa escolher o que precisa. John deu um suspiro de alívio e pediu à vendedora para atualizar o certificado. De fato, essa opção acabou sendo uma solução mais fácil. Assim que John saiu da loja, ele ouviu a voz de uma mulher atrás dele. Tio, tivemos que comprar o que podíamos sem o senhor. Agora, quem agradeceria, pode me ajudar com isso? Atrás de John estava uma das moças que acabará de escolher um babydoll na loja. John não tinha certeza do que elas queriam que ele fizesse. Naquele momento, a garota habilmente passou a mão pelo corpo dele, deu-lhe um tapinha logo abaixo da cintura e saiu correndo em direção à amiga que a esperava a alguns passos de distância. Assim, John chegou em casa bem mais tarde do que o normal. Assim que entrou no apartamento, ouviu a voz de sua esposa Julia. Ah, aqui está você, não empoeirado, onde esteve? No meu escritório, onde mais? Lavei o carro no caminho. Estou adiando isso. E com quem você teve uma reunião tão importante? Com quem? Julia, por que ela? Mesmo que seja ela, você sabe que só posso me encontrar com pessoas a negócios. Não entendo seus interrogatórios. Você tem algo a esconder, por isso está tão na defensiva. John percebeu que Julia não queria entrar em detalhes. Seu humor já estava arruinado, ela já tinha tido muitas fantasias e agora era inútil tentar influenciá-la. O que há para o jantar? Nós já comemos. Se você quiser, vá em frente e coma você mesma. Julia murmurou. John pensou por um momento e decidiu que não queria comer sozinho. Não era a primeira vez que ele presenciava uma cena dessas em sua família. Julia tinha ficado com ciúmes desde o início. Na época, John gostou e até a elogiou. Ele encarava tudo como uma bela piada e brincava com as emoções de Julia, às vezes olhando ostensivamente na direção das garotas dos outros. Quando John tentou acalmá-la, ela disse que, em relacionamentos anteriores, seu namorado a havia traído e que agora parecia que ela também seria traída por John. Foi só depois do casamento que John percebeu o quanto esse caso estava interferindo no relacionamento deles. Após o nascimento de seus 2 filhos, o ciúme de Julia começou a crescer. Antes de ir para a cama, John tentou novamente distrair Julia com conversas, mas nada funcionou. Então, John tirou um certificado de compra de roupas íntimas da carteira e o colocou em sua pasta. Ela encontrará um motivo para me importunar novamente e talvez eu passe vergonha na frente das crianças. Pensou John. A reunião de negócios de John correu bem. Um contrato foi assinado e sua empresa receberia muito mais dinheiro do que vinha ganhando até então. Isso foi conveniente, pois John estava planejando as férias da família no exterior há muito tempo. E o sucesso do negócio de hoje foi a desculpa perfeita para reservar uma viagem para toda a família. Ele decidiu fazer uma surpresa para a família, por isso não contou para a esposa e os filhos. Faltando quase 3 meses para a viagem, ele ainda tem tempo para agradar seus entes queridos. Quando Julia ouviu a boa notícia, ela parabenizou o marido secamente. Mas havia um tipo de inquietação dentro dela. Ela precisava urgentemente compartilhar isso com sua amiga. Era algo muito familiar. Ela e sua amiga Sarah se encontraram em uma cafeteria. Tudo parecia estar indo bem. O negócio de John está crescendo, estamos vivendo bem, mas continuo tendo a sensação de que algo está errado. Diga-me, esses são meus medos imaginários ou a felicidade realmente precisa ser paga em algum momento? Pergunta Julia. Sarah era uma amiga típica que dizia tudo o que lhe vinha à cabeça no momento e não pensava muito sobre o efeito que suas palavras poderiam ter sobre sua amiga desconfiada. Então, ela disse o seguinte: felicidade sem nuvens só acontece em contos de fadas, e só no final do conto de fadas. E na vida nem tudo é tão simples, e se acharmos que tudo é bom demais, isso significa que não nos disseram algo ou que não notamos algo. Sarah achou que tinha dito algo muito inteligente e profundamente filosófico. Mas Julia acreditava nessas palavras sem reservas, porque elas lhe pareciam ser fatos inegáveis da vida real. E o fato de que um homem poderia se manter em pé em todas as esferas da vida, se quisesse,
parecia-lhe um verdadeiro conto de fadas. Nesse aspecto, também, Julia era uma amiga tipicamente maleável. Parece-me que John pode mudar a qualquer momento. Meu maior medo é que eu perca o momento e descubra tarde demais. Julia continuou a dar à amiga uma desculpa para enganá-la sobre sua própria vida. A intuição de uma mulher não engana. Se estiver doendo em algum lugar, ela deve ficar mais atenta. Por outro lado, a maioria dos homens, quando bem-sucedidos, é muito autoindulgente. Você realmente precisa ficar atenta. E o fato de que você pode perder esse momento é garantido, Sarah acrescentou mais óleo ao fogo. Julia pensou muito depois dessas palavras. Mas Sarah não ia parar. Nesses casos, conto a todos a história de uma amiga de minha irmã. Certa vez, ela descobriu acidentalmente que seu marido a estava traindo há 10 anos. O pior é que ela nunca suspeitou disso. Porque ele era sempre pontual à noite, nunca dormia fora e certamente nunca saía de férias sem a família. Como eles faziam isso? O marido e a amante se viam 2 vezes por semana durante o horário de trabalho, faziam seus negócios e seguiam caminhos separados. É assim que acontece, essa é a incrível história que Sarah contou hoje. Depois dessas palavras, Julia afundou completamente em seu estado destrutivo habitual. Agora ela acha que John só faz isso durante todo o dia, ele atrai com outras mulheres, mas à noite ele chega em casa pontualmente cansado do trabalho e finge ser um pai e marido amoroso. Agora lhe ocorre descobrir todos os passos de John, onde ele vai durante o dia, onde almoça e com quem, a que horas sai do escritório e para onde vai. E se ele também a traiu por 10 anos e ela nem sabe disso? É verdade, Julia nunca pensou no que faria se realmente descobrisse a amante de seu marido, o que aconteceria em seguida, se ela estaria pronta para defender seus princípios e romper com o marido ou se teria que aguentar, porque ela não é capaz de fazer nada além de escândalos e insultos. Naquela ocasião, John estava almoçando com seu amigo Alexander em um restaurante. Eu também estou indo bem. Não tiro férias há 1 ano e estou pensando em sair com minha família por uma semana um dia desses. Bem, John, você também precisa de férias. Se você trabalha sem descanso, não está longe da exaustão. Disse Alexander. Sim, você está certo. Já me decidi sobre isso. Reservei uma viagem para Bali, vamos para lá como uma família no verão. Só há uma coisa que me preocupa. Você não pode deixar todos os seus assuntos sem supervisão? Vamos lá, meu amigo, nada de catastrófico acontecerá em uma semana. Então, siga seu caminho para novas aventuras, disse Alexander. Não, estou bem com os negócios. Estou mais preocupado com meu antigo problema. Você sabe, Julia está com ciúmes. Ultimamente, todo dia é um escândalo. Outro dia, comprei um certificado de lingerie para ela, mas nunca o entreguei porque a atmosfera na casa não está boa. Não contei a ela sobre a viagem porque nunca sei o que vai acontecer hoje à noite ou amanhã. Porque Julia é uma mulher imprevisível, sabe? A vida com ela é como um barril de pólvora. Quando eu era jovem, tudo parecia uma boa brincadeira, mas com o passar dos anos, quando você trabalha tanto, você quer a paz e o calor de casa. Então, qual é o problema? Você sabe o que os caras normais fazem nesses casos, me encontrar uma garota tranquila e agradável e descansar com ela, disse Alexander. Não, eu não quero fazer isso. Sim, e não há tempo para todo tipo de bagunça. Estou um pouco sentimental agora. Não importa, esqueça isso. Disse Juan e mudou de assunto. Em um desses dias escandalosos, Julia disse que estava tendo dificuldades no trabalho. Ela não gosta de seu chefe, que está sempre a importunando. Portanto, Julia está sob constante estresse e descarrega nos filhos e no marido. John, sendo o homem compreensivo que é, oferece a ela uma solução. Desista, descanse por um tempo, recupere seus nervos e depois procure outro emprego. Ele a aconselhou. Julia gostou da sugestão. Ela imediatamente deixou o emprego e passou os 2 meses seguintes fazendo compras e visitando salões de beleza. Ela parecia renovada e descansada, mas no fundo nada havia mudado. Quando estava entediada, ela puxava a conversa com John.
Eu também gostaria de contribuir para suas conquistas. Talvez haja um cargo para mim em sua empresa, disse Julia a ele. John, que era um empresário prudente e possuía certa sabedoria de vida, percebeu que ter um negócio junto com seus entes queridos era uma maneira segura de arruinar um relacionamento. Mas ele percebeu que sua recusa poderia provocar novamente o ciúme de Julia. Bella pensaria que ele tinha uma amante no escritório e, por isso, ele não deixaria sua esposa se aproximar de seus negócios. Assim, ele foi forçado a levá-la para o trabalho com ele. John estava certo, e a primeira intenção de Julia era assumir o controle total do marido, não contribuir com os negócios dele, como ela dizia. Desde seus primeiros dias no escritório de John, Julia escondeu de todos o fato de que era a esposa do chefe. Ao fazer isso, ela esperava construir um relacionamento mais próximo e honesto com seus novos colegas de trabalho. Mas, por mais que Julia tentasse, era impossível descobrir algo picante sobre John. Porque nesse escritório as pessoas realmente trabalhavam de manhã à noite e não tinham disposição para intrigas. Era a recepcionista Selena que estava sendo examinada. Não foi coincidência. Uma amiga, Sarah, aconselhou Selena a olhar com atenção para as moças mais jovens e mais bonitas do escritório. A mais jovem e mais bonita acabou sendo a secretária de Selena. Agora, todos os dias do expediente de Julia eram dedicados a observar Selena. Depois de alguns dias, ela se deu conta de que Selena sabia muito mais sobre John do que a esposa dele. Se ele ficava até tarde depois do trabalho, ela ficava até tarde, se ele chegava mais tarde, ela aparecia. Julia havia tomado a decisão de falar com Selena, mas, para mantê-la alerta, precisava de provas claras ou, pelo menos, de um indício de um relacionamento próximo com seu chefe. Enquanto Julia estava na janela de seu escritório pensando em implementar seu plano desonesto, seu olhar recaiu sobre o rapaz que entrega a água no escritório. Julia encontrou esse homem no saguão, chamou-o de lado, colocou algumas anotações em seu bolso e lhe explicou algo. Ele assentiu com a cabeça e saiu para entregar a água nos vários escritórios. Quando o rapaz da água saiu do escritório de John, ele disse despreocupadamente para Selena: "O chefe diz que está cansado e quer uma massagem." Selena se levantou rapidamente de sua mesa e se dirigiu à sala do chefe. Julia observou com o canto do olho. Não havia mais nenhuma dúvida em sua mente de que Sarah estava certa. Agora, tudo o que ela precisava fazer era esperar alguns minutos e invadir a sala de John para pegar o trapaceiro em flagrante. Mas a questão é que o ciúme patológico é perigoso. Nesse estado, a pessoa é incapaz de ouvir os argumentos da razão. Ela é incapaz de controlar suas emoções irracionais. É por isso que ela empurra o parceiro para a traição. É por causa dessas características que o ciúme destrói todos os relacionamentos. A mente de Julia entendia tudo isso, mas ela não conseguia viver de acordo com esse entendimento. Há muito tempo ela havia se tornado viciada em escândalos de ciúme. Ela precisava instilar um forte sentimento de culpa no marido e depois esperar que ele se justificasse. Para sua alma envenenada, aquilo parecia um teste de amor e fidelidade. Julia já estava imaginando mentalmente a imagem no escritório de John, mas, quando ela entrou correndo, viu uma imagem um pouco diferente. Selena estava de pé na mesa de John, ele estava sentado em sua cadeira e dizia algo apaixonadamente para ela. Era evidente que eles não estavam esperando Julia. John se assustou, como sempre, ao ver uma Julia irritada. Selena, é claro, ainda não sabia que Julia era a esposa de John. Portanto, ela não estava com pressa de sair do escritório. Mas John havia provocado isso em si mesmo. Assim que Selena saiu pela porta, Julia começou sua birra habitual. John conseguiu evitar rapidamente um conflito inútil, lembrando a esposa que suas birras poderiam fazer com que ela parecesse a esposa do chefe e que ela mesma teria de controlar seus funcionários. Julia saiu do escritório muito mais cedo do que de costume. Ela agora não tinha dúvidas de que era com Selena que John a estava traindo. Provavelmente, nos últimos 10 anos, quase todos os dias eles se encontravam durante o horário de trabalho, faziam seus negócios picantes e depois iam para casa como se nada tivesse acontecido. Embora, há 10 anos, Selena fosse quase uma criança e John estivesse loucamente apaixonado por Julia. Mas Sarah havia lhe dito que isso acontecia na vida.
Quando o dia terminou, John não queria ir para casa. A ideia de ter de provar sua inocência novamente o deixava de cabelo em pé. Não havia nada pior do que ser acusado de algo em que você nem sequer havia pensado. De fato, à tarde, Selena entrou de repente no escritório de John e perguntou se ele queria uma massagem porque estava cansado. John ficou um pouco surpreso. Ele agradeceu a Selena pela preocupação, mas admitiu honestamente que estava se sentindo muito cansado ultimamente. Então, decidiu tirar alguns minutos para relaxar e contou a Selena sobre seus planos de sair de férias com a família em Bali. Selena, que estava na empresa há mais de um ano, conhecia muito bem os princípios de seu chefe e o tratava com o maior respeito. No entanto, quando ele decidia se desviar da cadeia de comando por alguns minutos e falar sobre assuntos que o distraíam, ela era educada e o ouvia. Naquele momento, Julia, que Selena considerava a garota nova e que havia se esforçado ao máximo para apoiá-la no coletivo, acabará de entrar. Não há mais histórias obscuras aqui, e é isso que John tem que provar hoje à noite em casa, na frente de Julia, mas ele não queria passar outra noite em tal humilhação. Então, depois do trabalho, ele foi para a piscina e passou o resto da noite na companhia de seu amigo Alexander. Alexander, é verdade, a vida passa e parece que não vimos nada de bom. Você nunca tem essa sensação? Perguntou John. Meu amigo, por que você se tornou tão sentimental e o que quer dizer com não ter visto nada de bom? Seu negócio está prosperando, seus filhos estão crescendo, sua família está viva e bem, você tem uma equipe de profissionais atrás de você, está cercado de parceiros leais. Por que ultimamente você tem a sensação de que sua vida está incompleta? Perguntou Alexander. Eu também já lhe disse antes que não tenho mais forças para consertar nosso relacionamento com Julia. Ela está indo longe demais. Ela queria trabalhar comigo. Percebi imediatamente que ela queria me dominar, mas deixei que ela o fizesse. Achei que se ela visse meu verdadeiro estilo de vida, ela se acalmaria. Mas não, ela suspeita que eu esteja tendo um caso com minha secretária Selena, e ela mesma tenta arranjar situações de cócegas envolvendo-a. Não entendo o que ela está tentando fazer. Não tenho mais forças para provar minha lealdade a ela. Afinal, isso é muito ofensivo. O que eu fiz para que ela pensasse tão mal de mim? Entendo que ela sofreu por seu ex-namorado antes de mim, mas por que tenho que pagar por isso a vida inteira? Disse John, sem esconder suas emoções. Ah, é verdade, você está dizendo que o ex-namorado dela a traiu? Na verdade, essa é uma doença tão real que só deve ser tratada por um médico. Acho que nem mesmo o ex tem nada a ver com isso. Pessoas que sofrem de ciúme patológico não são incomuns. Só que nem todo mundo sabe disso. Lembro que meu avô era uma dessas pessoas. Uma vez, em um acesso de ciúme, ele espancou a esposa até a morte. Você sabe quanta raiva um homem acumula sem motivo? Eu o entendo, meu amigo. Mas o que é para você domar uma mulher, quando sob sua liderança toda a equipe funciona como um relógio? Alexander encorajou seu amigo. E pensei muito em seu conselho sobre ter uma amante. Em princípio, não é uma má ideia, e se eu acabar sendo culpado de qualquer forma? Mas onde eu poderia encontrar uma mulher adequada? Disse John sonhadoramente. Cansado do mau humor constante de Julia, John agora até passava os fins de semana em seu escritório. Em uma tarde de sábado, ele trabalhou sozinho em seu escritório. Hoje todos os funcionários estão descansando e o escritório está completamente silencioso. John decidiu esticar um pouco as pernas e saiu para o saguão. Enquanto estava em frente à janela, olhando para fora, a porta do elevador se abriu e ele ouviu os passos de uma mulher se aproximando. Deve ser Julia, pensou John. Mas, um segundo depois, ele ouviu uma voz desconhecida atrás de si. Olá! Eu tinha um compromisso com a Selena para a próxima semana, mas acabei de passar por aqui hoje e pensei em verificar se você estava aqui. Eu represento o Grupo N. Costumávamos fornecer materiais de construção para você. Agora temos um catálogo atualizado, acho que você pode se interessar. Desculpe-me, com quem posso falar sobre esse assunto?
disse uma garota desconhecida, que não se distinguia por sua beleza e glamour especiais. No entanto, havia algo de especial nela que fez com que John ficasse diante dela como um encantador. Digamos que você possa conversar comigo. Por favor, venha até o escritório. Quando chegaram ao escritório, a moça já tinha conseguido contar muitas informações sobre a empresa de John. Ela parecia ser uma profissional no que fazia. John deu uma olhada no catálogo de novas ofertas e ouviu a moça sem interrompê-la. Você mora em Vasnetsova, atrás da galeria de arte? Perguntou a moça de repente. John ficou um pouco surpreso e respondeu. Isso mesmo, como você conseguiu tantas informações sobre nós? Não as coletamos de propósito. Sou apenas um observador. Deixo com você este catálogo, fique à vontade para folheá-lo depois. Quando devo ligar para você para esclarecer os detalhes do contrato de fornecimento? Perguntou a moça. Agora John estava ainda mais perplexo. Essa moça é tão autoconfiante que não considera nada além da perspectiva de uma cooperação bem-sucedida. Uma funcionária assim é o sonho de todo gerente. Por mais que ele quisesse zombar dessa confiança, não o fez. Porque essa atitude em relação ao trabalho dela é inestimável. Para Maddy, a capacidade de manter essa atitude demonstra uma certa força de personalidade. Tudo isso junto merece respeito. John pediu para ligar para a garota no meio da próxima semana. Mas ela recusou. Toda a próxima semana está repleta de novas reuniões e novos acordos. Portanto, dificilmente haverá tempo para você, ela o surpreendeu novamente. John, que antes havia gostado do comportamento atípico da garota, ficou um pouco perplexo por um momento. Como é possível que ela não tenha tempo para mim? Ele estava a ponto de não dizer isso em voz alta. Mas, dessa vez, a garota o venceu. Eu mesma ligarei para você no final da próxima semana. Então você e eu combinaremos todo o resto. A moça falou bastante, mas terminou sua apresentação de forma rápida e repentina. Depois de uma breve despedida, ela saiu voando do escritório de John. Um catálogo com um cartão de visita foi deixado na frente dele, Dana e seu número de telefone. Surpreendentemente, ele nem sequer havia listado o cargo dela na empresa. Isso também pareceu uma abordagem intrigante para John. Daquele dia em diante, Ana nunca mais saiu da mente de John. Onde ela poderia tê-lo visto? Por que ela tinha tanta certeza de que sua empresa compraria produtos de construção deles? E quem é ela nessa empresa? Por que ela veio em seu dia de folga? Poderia ser também outra armadilha de Julia? Quando Ana ligou no final da semana, John já tinha certeza de que tudo o que eles precisavam fazer era concordar com os termos da entrega. Ele mesmo queria muito. Era a desculpa perfeita para ter mais uma conversa com essa garota incrível e ver de que outros truques ela era capaz. Mas não havia mais truques. Depois de assinar o contrato, Ana ficou extremamente reservada e seca. Agora ela ligava para John regularmente para lembrá-lo brevemente da necessidade de fazer o pagamento da remessa. Ela não dizia mais nada. Depois de um tempo, o próprio John não aguentou e a convidou para jantar. Ela aceitou no início, mas no último minuto tentou cancelar. John não permitiu. Durante o jantar, Ana falou principalmente sobre seu trabalho e John tentou descobrir algo pessoal sobre ela. Ele mal conseguiu descobrir que ela era solteira e estava bastante satisfeita com sua vida. John agora estava ansioso para encontrá-la regularmente para jantar. Ficou muito claro para ele que Julia não tinha nada a ver com ela. Porque essa garota é sua própria pessoa e é difícil submetê-la à vontade de outra pessoa. Alguns meses se passaram e John começou a procurar ativamente a atenção de Ana. Não foi tão fácil assim. O cenário simples de um relacionamento entre um homem casado e uma garota livre vivia apenas na cabeça de Julia, como muitas outras mulheres casadas e ciumentas do mundo. Em primeiro lugar, Ana declarou que não aceitava de forma alguma um relacionamento com um homem casado. É claro que John não podia discutir com ela ou sugerir outras opções. A data das férias planejadas da família em Bali estava se aproximando. Naquele momento, John percebeu que não queria mais passar aquelas férias.
E isso se devia aos constantes escândalos de Júlia. Mas, para ser sincero, ele gostaria de ir para alguma ilha com Ana e seus filhos. Júlia ainda suspeitava que Selena tinha um relacionamento profano com seu marido. Depois que ela tentou organizar uma espécie de retiro de trabalho com suas próprias mãos, John não conseguiu se explicar pela primeira vez na vida. Em resposta aos acessos de raiva dela, ele se tornou completamente ignorante. Júlia achava que havia encontrado o ponto fraco do marido e que ele era tão canalha que nem mesmo se reabilitaria aos seus olhos. Então, ela decidiu seguir outro caminho e punir a tal Selena. Os planos desonestos de Júlia a levaram, alguns dias depois, a uma casa desconhecida. Não foi difícil para ela descobrir todos os detalhes da vida de Selena por meio das mídias sociais. Agora, quando tem todas as informações importantes sobre ela em suas mãos, Júlia decide contar a todos os que estão próximos da garota sobre seu relacionamento vicioso com um homem casado e seu chefe. Primeiro ela tocou a campainha e depois começou a bater na porta com as mãos. Um jovem abriu a porta. Olá. Preciso falar com Sam. Oi. É o Sam. Eu sou o Sam. Estou aqui para falar com você. Pelo que sei, você está namorando Selena Petrova, que trabalha em uma empresa de design de construção. Sim, isso mesmo. Vou me casar com ela em breve. E quem é você? Isso não é importante, é mais importante que você saiba quem é sua noiva. Sua Selena está tendo um caso com meu marido. Você só precisa fazer a lição de casa antes de se casar com ela, disse Júlia. Espere, por que eu deveria acreditar em sua palavra? Onde você conseguiu essa informação? Você faz muitas perguntas desnecessárias, meu jovem. Se acha que elas vão inocentar sua noiva, está enganado. Eu sou o único que não está errado, como a vida provou. Deus o abençoe. Disse Júlia e estava prestes a sair. Naquele momento, a porta do elevador se abriu e outro jovem, mais ou menos da idade de Sam, saiu. Ele foi até a porta do apartamento de Selena, cumprimentou Sam e perguntou: O que foi? Quem é? Eu mesmo acabei de vê-la, ela tocou a campainha, se estiver interessado, ouça o que ela tem a dizer. Ela falou algo sobre a Selena. Boa tarde, senhorita, estava procurando por Selena? Perguntou o jovem. O que isso lhe interessa? Disse Júlia. Sou irmão dela, meu nome é Archie, se tiver algum assunto urgente, pode me avisar. Selena está no trabalho agora, vou avisá-la, respondeu o jovem gentilmente. Júlia ficou feliz, por que não deixar seu irmão conhecer a verdadeira face de sua irmã? Bem, diga à sua Selena para não se relacionar muito com homens casados. As esposas dela podem descobrir e ficar com raiva, e ela perderia muito. Por que não me conta mais sobre esse homem casado? Quem é você? Júlia não esperava que lhe fizessem tantas perguntas, por isso ficou ainda mais irritada. Eu já contei tudo ao noivo dela. Pergunte o resto à sua irmã. Disse Júlia e se dirigiu ao elevador. Mas Archie não a deixou. Ele agarrou seu braço e a levou à força para o corredor do apartamento. Sam fechou a porta e Archie pressionou Júlia com força contra a parede e disse: Agora eu exijo provas da ligação de minha irmã com o marido de outra. Você acha que eles são tão ingênuos a ponto de não esconderem o caso? Basta olhar para elas de lado para se convencer. Se precisar de provas, vá ao trabalho deles a qualquer momento e veja por si mesmo. Júlia quase se entregou. Eu vou fazer isso. Se o que você diz for uma calúnia, quanto está disposto a pagar para insultar minha irmã? Disse Archie. Júlia tinha certeza de que suas palavras seriam acreditadas tão prontamente quanto as de sua amiga Sarah. Mas esses jovens se comportaram de uma maneira totalmente inesperada. Foi com muita dificuldade que Júlia conseguiu se desvencilhar dos braços de Archie e sair de seu apartamento. Quando ela saiu, Archie se virou para Sam. O que você acha disso? Eu nem sei. Se a mulher tinha alguma prova, mas ela só está dizendo coisas. Ou talvez ela saiba de alguma coisa.
Com as palavras de Sam, Archie percebeu que a dúvida havia se infiltrado em sua alma e ele estava quase pronto para acreditar nas palavras da mulher. Archie agora se aproximou o máximo que pôde de Sam, olhou-o diretamente nos olhos e disse: Lembre-se, Sam. Até que eu saiba quem é essa mulher e o que ela está fazendo, você não deve dizer nada sobre isso a Selena. Tenho certeza de que ela jamais tomaria uma atitude dessas. Se você tem dúvidas sobre ela, ainda tem tempo antes do casamento. Não há necessidade de traumatizar minha irmã com conversas difíceis. Se as palavras dessa mulher forem verdadeiras, eu a ajudarei a se separar. Disse Archie com firmeza. Sam estava certo. No final daquela tarde, Archie convidou a irmã para tomar um café e eles conversaram sobre o que havia acontecido. Selena ficou chocada. É claro que ela adivinhou que Julia estava observando estranhamente, mas não sabia que era a esposa do chefe e tinha suspeitas reais de relações inexistentes com John. No dia seguinte, Selena correu para contar essa notícia chocante a alguns de seus colegas. E se alguns deles já souberem que a esposa do chefe trabalha com eles há muito tempo? E se alguns deles não souberem, então precisamos avisá-los também, para que não se tornem inadvertidamente vítimas das intrigas que Julia organiza para Selena. A notícia se espalhou rapidamente, e a atmosfera no escritório mudou imediatamente. Agora todos no escritório andavam na ponta dos pés, falavam em sussurros e tentavam sair do escritório o mínimo possível durante o dia de trabalho. O estranho ato da esposa do chefe os assustou. Alguns achavam que poderia ser uma manobra do próprio chefe para verificar a honestidade de cada funcionário ou algo do gênero. Mas a teoria de que Julia era apenas patologicamente ciumenta e obcecada em encontrar a amante do marido parecia improvável para os funcionários. Archie estava preocupado com a irmã, então decidiu levar o assunto até o fim. Enquanto a mulher tivesse acesso direto à sua irmã, ele poderia esperar qualquer coisa dela. Já que ela era capaz de enganar toda a equipe e o marido permitia que ela fizesse isso, que outras surpresas inesperadas esse casamento seria capaz de causar? Então, ela foi ao escritório de John e lhe contou tudo. John ficou atônito com o comportamento de Julia. No final, ele teve de admitir francamente que havia sido forçado a contratar Julia sob a condição de anonimato. Ele também falou sobre os hábitos engraçados de Julia, como o ciúme incontrolável, e pediu desculpas por seu comportamento inadequado. Acredito que a presença contínua de minha irmã em circunstâncias tão delicadas a prejudicará de uma forma ou de outra. Portanto, aconselho a encontrar outra secretária, pois Selena provavelmente não continuará trabalhando para você. Acredite em mim, seria o melhor para todos. Disse Archie ao concluir. Bem, a Selena pode decidir se quer ficar ou não. Não tenho queixas sobre ela, é uma trabalhadora dedicada e disciplinada. Até onde sei, ela tem planos de mudar para outro departamento da minha empresa depois de se formar. Eu ficaria feliz se Selena decidisse crescer como especialista em minha empresa. Mas a atmosfera da equipe é um fator importante para o sucesso. Portanto, eu a apoiarei em qualquer decisão que ela tomar. Disse John. Selena também não se importava em mudar de emprego. Ela estava um pouco envergonhada pelo fato de Julia ter encontrado um motivo para suspeitar de um relacionamento inexistente com seu chefe. Tenho certeza de que, em mais de uma ocasião, ela ficou com ciúmes de Selena e fez birra. Então, ela foi até seu chefe com uma carta de demissão e ele assinou sem reclamar. Só que ambos se sentiram repelidos por terem de tomar essa decisão por desespero, entre a vergonha e a culpa por ofensas inexistentes. Depois desse incidente, John tentou convencer Julia a deixar sua empresa e simplesmente aproveitar a vida sem trabalhar. Ele se deparou novamente com uma reação negativa e uma montanha de acusações. Em vez de Selena, a secretária de John agora era um jovem chamado Harvey. No início, era incomum que John tivesse um secretário homem, mas aos poucos Harvey provou seu profissionalismo e potencial. Agora, John até gostava de trabalhar com Harvey. Julia também gostou dessa decisão. Por um tempo, ela pareceu se acalmar e se tornar mais gentil com o marido, mas já era tarde demais. John, depois de um longo período de namoro e sofrimento, ainda estava atraindo a atenção de Anna. Sim, ela estava certa.
Ela era extremamente atenciosa com ele, demonstrava-lhe profundo respeito e o via como um verdadeiro cavalheiro. John ficou surpreso ao descobrir outra característica interessante de Anna, e nesse relacionamento, é quase impossível calcular a conexão entre eles. Porque Anna, por iniciativa própria, nunca liga, nunca escreve, nunca chama John para resolver seus problemas. John precisa se esforçar todas as vezes, esperar vários dias para encontrá-la e, no final de cada encontro, implorar para que Anna fique mais uma hora. John estava loucamente apaixonado, infinitamente feliz e não havia nenhum sinal em sua vida de um relacionamento com outra mulher. Em um desses encontros, Anna deu a entender delicadamente que havia encontrado 2 listras em um teste de gravidez. John presumiu isso e não fez nenhuma objeção. Embora, é claro, estivesse preocupado com o destino de uma criança fora do casamento. Sem esperar pela reação dele, ela foi a primeira a falar: "Não precisa se preocupar com nada. Eu mesma criarei essa criança. Não há necessidade de você estar envolvido e presente na vida dele." Anna declarou: "Não. Nosso relacionamento tem de mudar um pouco. Não posso permitir que meu filho seja negligenciado e não tenha apoio. Além disso, a criação de um filho deve envolver 2 pessoas, somente assim será possível formar um equilíbrio entre o masculino e o feminino na criança." Disse John. Anna não fez nenhum comentário sobre isso. Ela viveu sua própria vida independente e continuou a fazê-lo durante a gravidez. Isso não quer dizer que ela fosse invulnerável. Ela não tinha pais, nem companheiro, nem casa própria, mas nunca exigiu nada de ninguém. Isso é o que mais a atraiu em John. Não pelo fato de John ser tão ávido por atenção ou dinheiro. É que o estilo de vida de Anna demonstra sua força interior. E a força sempre atrai outras pessoas. Outra tentativa de encontrar Anna levou muito tempo. Ela continuou adiando o encontro com John e só depois de 2 meses permitiu que ele a visitasse. John esperava ver sua amada no final da gravidez, mas a encontrou de barriga para baixo, tensa e fresca. Ela não o incomodou e lhe contou as últimas notícias pessoalmente. Eu havia adiado nosso encontro porque estava em trabalho de parto com Maddie. Ele havia nascido saudável, pesando quase 2 quilos e com muita mobilidade e atividade. John ficou muito surpreso e indignado. O que significa tudo isso? Por que não posso ao menos participar de um período tão crucial da vida do meu filho? Onde está meu filho agora? Onde parece que uma mulher deu à luz sozinha, saiu do hospital, recuperou a saúde, contratou uma babá, deixou a criança com ela e finalmente encontrou tempo para ver o pai? Será que ela não ficou tentada a mostrar esse milagre ao pai dele? Mas, por mais que Anna afirmasse que não iria interferir com John, ela ainda mantinha suas promessas. Só que John não gosta muito disso. Durante o tempo em que ele tem que esperar por um encontro com ela ou, pelo menos, por uma mensagem casual, ele se faz muitas perguntas: como é possível que ele finalmente conheça a mulher que lhe dá felicidade infinita e mal consiga encontrá-la? Como é possível que ela generosamente lhe dê seu amor, sua aceitação, respeite sua liberdade sem limites, e ele, em troca, não consiga nem mesmo dispensá-la por mais alguns dias? Esses pensamentos criaram na alma de John queixas sobre si mesmo como homem. Se ao lado de Julia ele se sente um homem insignificante, Anna o faz se sentir um verdadeiro cavalheiro. Julia sozinha é demais, ele não sabe há muito tempo onde se refugiar dela para salvar pelo menos partes de sua personalidade. Ao lado de Anna, ele se torna novamente um homem, mas isso é tão efêmero. Outra ideia se infiltrou por trás desses pensamentos: se Anna estivesse mais presente em sua vida seria muito mais interessante e feliz. Susana e Mike, os filhos de John com Julia, estão crescidos. Eles amam muito o pai e o pai os ama. John sempre foi um pai amoroso, sempre envolvido em todos os eventos importantes da vida de seus filhos, independentemente do humor da mãe deles. Agora ele também está triste e criou filhos tão lindos e seu bebê pode não ver o pai, se Anna permanecer fiel aos seus princípios. John percebe que chegou a hora de agir, pois se vê como um grande egoísta em relação à mulher que ama, incapaz de qualquer ação responsável. Suas ações não demoraram a chegar. Só faltava conseguir o próximo encontro com Anna, para que ela aceitasse as novas circunstâncias da vida.
Durante esse tempo, John descobriu outro erro, e ele nem sequer sabe onde Ana mora. Ele não sabe o endereço dela porque ela nem o deixa levá-la para casa depois dos encontros. Ou talvez ela tenha acabado de se casar? É estranho que tais pensamentos venham à cabeça de John depois de todo esse tempo. Bem, se lembrarmos que John perguntou o nome de Ana somente depois de 2 semanas de contato. Todos esses fatos que John diz sobre seu próprio egoísmo e atitude desrespeitosa em relação à mulher que ama. Mas por que Ana nunca demonstrou nada sobre isso? Será que ela se ofendeu com isso, mas tolerou silenciosamente? Não, a julgar pelo empenho de Maddy em atingir suas metas no trabalho, ela jamais esconderia seus ressentimentos ou seus desejos secretos. É que a mulher é louca, só isso. Ana, estamos juntos há quase 3 anos e eu nem sei onde você mora. Deixe que eu mesmo a leve para casa hoje à noite, disse John após outro encontro em um quarto de hotel. Bem, acho que essa é a desculpa que você quer para dar uma olhada no seu filho. Bem, você pode, se ele estiver acordado ou chorando. Acontece que Ana mora bem longe do centro da cidade. É um vilarejo tranquilo que não tem muitas casas, e quase todas são velhas. Entre aquelas paredes frágeis e ruas quebradas, apenas uma pequena casa com um exterior elegante se destacava. John não tinha dúvidas de que era ali que sua amada morava. Era provável que ela também tivesse feito isso sozinha, e assim foi. Quando chegaram em casa, John se virou para ela. Pegue o bebê e vá embora. Tenho que levá-la a um lugar. E não me ouça, é muito importante. Ana fez exatamente isso. Ela pegou a pequena Maddy e voltou para o carro com John. No momento em que John segurou seu filho nos braços e olhou para ele pela primeira vez, ela não fez muita questão. Muito bem, chega de sorrir ou você vai ficar com o nariz escorrendo de novo, disse ela e levou o bebê embora. Ela disse e levou o bebê embora. De volta à cidade, John os levou para um dos pátios dos novos edifícios. Depois, pediu que Ana e o bebê saíssem e os levou para um dos apartamentos do prédio recém-concluído. Ana, este agora é seu apartamento. Nos próximos dias, pegue seu passaporte e nós iremos registrá-lo para você. Depois, você pode levar a Maddy e se mudar imediatamente. Obrigada, isso é uma grande ajuda, comentou Ana brevemente. A secretária de Harvey informou a John que um Oliver tinha vindo falar com ele. John não estava esperando nenhum Oliver, mas decidiu aceitar se o homem viesse. John, meu nome é Oliver e sou um investigador particular. Recebemos recentemente uma tarefa para você, se estiver interessado, podemos continuar a conversa, disse o estranho homem. E quem é esse cliente? Infelizmente, esse é um segredo profissional, não posso lhe dizer o nome do cliente. Mas em minha profissão, o aspecto ético da questão desempenha um papel muito importante. Como você entende, podemos chegar aos segredos mais profundos da vida de uma pessoa, e isso pode envolver várias mudanças em sua vida. E nem sempre são mudanças agradáveis. Na maioria das vezes, longos anos de amizade, casamento, cooperação, etc. são destruídos após nossos relatórios. Com base em minha amarga experiência, cheguei à conclusão de que sempre há a possibilidade de evitar um final triste. É por isso que vim até você. John percebeu imediatamente do que ele estava falando. É prática comum que a esposa contrate um detetive para rastrear o caso dele com outra mulher e obter provas. As provas ajudam a esposa a recuperar parte dos bens no divórcio. Mas os detetives percebem que sempre é possível evitar esse resultado, ganhando uma taxa adicional. De fato, nessa ocasião, Oliver está sentado no escritório de John. John percebe isso imediatamente, abre seu cofre, conta várias notas grandes e as coloca sobre a mesa na frente de Oliver. Você fez a coisa certa, ninguém quer um final triste. Pegue seus honorários e faça um bom relatório para o cliente, e me poupe do trabalho, disse John. Oliver ficou imensamente satisfeito por ter encontrado um cliente tão adequado e compreensivo. Ele entendeu sem palavras que sua esposa havia contratado um detetive para segui-lo e que o detetive havia informado o objeto da vigilância. Agora Oliver poderia fazer uma denúncia falsa, onde John seria um marido fiel e honesto e Julia poderia dormir tranquila.
No dia seguinte, Oliver discou para o celular de Julia e disse: Julia, oi, é o Oliver para você. Se tiver tempo, passe em nosso escritório hoje à tarde. Estamos trabalhando no seu pedido e temos algo para lhe dizer. Julia chegou pontualmente ao escritório de Oliver, que a cumprimentou calorosamente e foi direto ao assunto. Estamos observando o marido dela, John, há vários dias, e foi isso que pudemos constatar. Ele começa o dia em casa, depois vai para o escritório, almoça todos os dias em uma das lanchonetes próximas, onde almoça com um de seus funcionários, e depois do trabalho, geralmente volta para casa, às vezes parando em um supermercado ou em um lava-rápido no caminho. Não conseguimos estabelecer seu relacionamento com nenhuma mulher fora de seu escritório. John também não tem nenhum relacionamento pessoal dentro de sua equipe, relatou Oliver. Isso é tudo? Sim, é tudo. Agora, Julia, você pode ficar tranquila em relação ao seu marido. Seu casamento está seguro. Disse Oliver. Nesse caso, vou pedir que você devolva a taxa, disse Julia. Por que isso? Fizemos um trabalho minucioso, ganhamos nossos honorários. Mas vocês também ocultaram um fato: quando meu marido levou uma mulher com uma criança para um vilarejo fora da cidade e a deixou lá. Além disso, depois disso, você foi ao escritório do meu marido e teve um encontro com ele. Sobre o que você conversou com ele? Julia fez a pergunta sem rodeios. Fui como cliente em potencial e precisei telegrafar discretamente para o escritório dele. Não é incomum que os executivos peçam garotas em seus escritórios. Procurei por esses fatos e não encontrei nenhum, apenas esqueci de acrescentar isso ao relatório, disse Oliver. Por mais que Julia tentasse pressionar o detetive, ela não conseguiu recuperar seu dinheiro. Mas ela não se sentiu mal, porque sua amiga Sarah era melhor do que qualquer detetive. Ela tirou uma foto da casa onde John deixou uma mulher com uma criança pequena, perguntou aos vizinhos e descobriu todas as informações sobre Anna. E todas as informações se resumiram ao fato de que Anna alugou essa casa antiga por 2 anos e que recentemente teve um bebê. Ninguém mais sabe nada sobre ela. Os vizinhos nunca tinham visto um homem ou qualquer outra pessoa visitá-la. Mas foi o suficiente para Julia saber o endereço da patroa. O que você vai fazer a respeito disso? Sarah perguntou à amiga. Vou pôr um fim a essa história. Já estou farta. Eu aguentei isso durante a maior parte da minha vida com John. Há quanto tempo ele está se escondendo de mim? Ele deveria pagar por essa traição e engano, e pode pagar pelo resto de sua vida por me tratar assim, disse Julia com um sentimento de completa justiça. Muitas vezes, acredita-se que todos os eventos da vida de uma pessoa são de responsabilidade exclusiva dela. Mas as pessoas se esquecem de que todas as suas ações têm um impacto na vida dos outros. Veja, por exemplo, as ações de nossa heroína Julia. Após a reunião matinal no escritório de John, um de seus funcionários pediu que ele desse um tempo em sua sala. Era Arthur, do departamento financeiro. Ele trabalha na empresa de John há muito tempo e é um dos melhores funcionários. Infelizmente, sua vida tem passado por uma fase difícil ultimamente. Primeiro, Arthur sofreu um acidente de carro e levou muito tempo para se recuperar. Durante todo esse tempo, John apoiou sua família e o ajudou de todas as formas possíveis. Arthur conseguiu se recuperar, mas os atrasos na hipoteca acabaram mal. As dívidas aumentaram para um valor insustentável e o banco colocou seu apartamento em leilão público. Todo esse processo está prestes a terminar. Arthur só precisa encontrar um lugar para alugar e se mudar com a família em breve. Ele está aqui para falar com o chefe sobre isso. John, tenho muita vergonha de lhe pedir, mas você sabe que ultimamente tenho passado por um período instável na minha vida. Se você me permite, preciso passar mais alguns dias lidando com questões domésticas. Arthur iniciou a conversa de longe. Arthur, diga como é, qual é o seu pedido? Eu gostaria de tirar 2 ou 3 dias de folga do trabalho. Preciso urgentemente encontrar um imóvel para alugar e me mudar do apartamento. E ainda nem começamos a procurar um novo lugar. Que tipo de moradia você está procurando? Que tal uma casinha aconchegante nos arredores da cidade? Dizem que o bairro é muito calmo,
tranquilo e que os proprietários não se preocupam em receber visitas. Além disso, vai lhe custar menos do que um apartamento na cidade. Instale-se lá, economize mais dinheiro e depois, a qualquer momento, mude-se para a cidade. Arthur ficou feliz. John ligou para Anna e ela lhe disse que hoje ele mudaria o resto de suas coisas para o novo apartamento e que a casa estaria completamente vazia, pois os proprietários estavam procurando novos inquilinos. John pediu a ela que dissesse aos proprietários que inquilinos responsáveis estavam a caminho. Assim, Arthur, sua esposa Katy e seu filho David se mudaram para a pequena casa onde Anna havia morado por vários anos. Anna já havia se mudado para seu novo apartamento, doado por John. As longas disputas com o banco e a decisão desfavorável para Arthur e sua família deixaram Katy muito chateada. Ela sonhava em pagar a hipoteca o mais rápido possível e começar a fazer reparos de design em seu próprio apartamento. Agora, esses planos foram adiados por um período de tempo desconhecido. Assim que se mudaram para a nova casa, outro problema surgiu no horizonte. Arthur anunciou que sua mãe viria visitá-los. Kate estremeceu. A mãe de Arthur, Beth, é uma mulher teimosa. A última vez que Kate a viu foi pouco antes de ela e Arthur se casarem. Foi quando ela trouxe Kate para apresentá-la à mãe dele, e Kate não gostou dela logo de cara. Sua mãe insistiu para que Arthur deixasse Katy grávida imediatamente e encontrasse outra garota. Mas Arthur insistiu à sua maneira, de modo que sua mãe ficou ofendida e se recusou a participar do casamento. Arthur e Katy esperavam que, após o casamento, com o passar do tempo, Beth certamente se acalmaria e aceitaria Katy. Mas ela não aceitou. Então, eles esperaram o nascimento do bebê, na esperança de que Beth ficasse feliz com seu primeiro e único neto e finalmente começasse a se comunicar com eles. Mas, também dessa vez, eles estavam errados. Arthur ligava para sua mãe às escondidas de vez em quando, mas ela continuava muito fria. Quando ele a convidou para visitá-lo, ela impôs uma condição ao filho: divorcie-se de Kate, então eu irei. Beth tinha tantos princípios que, mesmo quando Arthur estava no hospital após o acidente, ela se limitou a raras ligações telefônicas e nunca o visitou. Mas assim que soube que Arthur havia perdido seu apartamento e se mudado para um lugar alugado, ela decidiu visitá-los. Kate estava ciente de que seria um período difícil. Beth provavelmente tentaria trazer discórdia para a família do filho, para provocá-lo a deixar Kate com o bebê. E então chegou o dia e lá estava Beth, na porta da casa de Kate. Kate havia feito tudo o que podia para que ela se sentisse à vontade. Ela preparou uma mesa elegante para sua chegada, levou a um spa no dia seguinte e depois foi fazer compras para Beth. Durante todo esse tempo, ela tem se mostrado extremamente reservada e fria. Mas há esperança para David. David está agora com 4 anos de idade. Foi a primeira vez que a avó de Betty o viu e acho que o coração dela se descongelou um pouco. David gostou imediatamente de sua avó. Em outro lugar, John estava feliz por 2 coisas positivas terem acontecido esta semana. Vanna e seu filho recém-nascido haviam se mudado para um novo apartamento, e seu fiel assistente Arthur havia resolvido temporariamente o problema de moradia. No final do dia de trabalho, ele se sentia cansado. Interiormente, ele se viu desejando ver a pequena Maddie, embalá-la em seus braços e olhar para seu rostinho doce. Mas isso não seria tão fácil para ele. Apesar da compra do apartamento e dos outros esforços de John, Anna não permite que ele vá vê-la com a criança sempre que quiser. A ordem dos encontros continua a mesma dos dias em que John estava enlouquecendo por causa dessa garota caprichosa e de seus esforços para chamar a atenção dela. Por alguma razão, ele achava que, após a gravidez, ela se afeiçoaria a ele. Isso não aconteceu. Então, ele esperou que Anna precisasse dele depois que o bebê nascesse, mas isso não aconteceu. Então, ele comprou um apartamento para marcar seu território na vida dela, mas isso também não mudou nada. John estava frustrado, é claro, mas não ousava falar sobre isso com Anna. Ele sabe exatamente qual será a reação dela. Se John tentar impor algo de sua preferência, Anna deixará claro para ele, de forma muito educada e sutil, que John não é ninguém em sua vida e não tem o direito de determinar nada. Isso aumentou sua frustração.
Como ele suspeitava, ela não respondeu às suas ligações telefônicas ou mensagens de texto. Para se distrair de suas emoções, John ligou para seu amigo Alexander e juntos saíram de férias como homens de verdade. Estava chegando a meia-noite e Julia estava furiosa. Ela discava o número de John a cada minuto, mas a secretária eletrônica dizia sempre a mesma coisa: o telefone estava desconectado ou fora de área. Então, Julia discou o número de sua amiga Sarah. Ela atendeu imediatamente. É claro que, nos últimos anos, elas só conversaram sobre um assunto: onde está John e com quem ele passa o tempo. Normalmente, Julia conta seus palpites e preocupações e Sarah mexe com a panela. Sarah não faz isso de propósito, ela simplesmente conta outros exemplos de coisas que ela mesma testemunhou. Dessa vez, a conversa segue o mesmo padrão. Eu lhe dei o endereço. Procure por ele lá, tenho certeza de que o pegará em flagrante. Sim, já tomei minha decisão. Preciso pôr um fim a isso e vou fazer isso de forma decisiva. Que aquela que roubou o homem de outro homem passe o resto de sua vida chorando. O que você tem em mente, se não for um segredo? Sarah estava curiosa. É um segredo por enquanto, Sarah. Quando terminar, você e eu vamos comemorar, e isso será nos próximos dias, disse Julia. John não foi para casa naquela noite por algum motivo, ele decidiu ficar no apartamento de Alexander após o intervalo dos homens. Como já era tarde, ele não ligou o celular. Decidiu que, pela manhã, iria verificar com calma as centenas de chamadas perdidas e mensagens de xingamento de Julia e nenhuma chamada de Ana. E foi exatamente isso que aconteceu. Julia havia planejado tudo cuidadosamente e adivinhou que John provavelmente passaria a noite na companhia daquela mulher desconhecida com uma criança. Ela estava determinada a chegar na hora. Dirigiu seu carro até a casa na periferia da cidade. Antes de sair do carro, ela revisou mentalmente todo o cenário e olhou para o pacote preparado no banco de trás. Julia se aproximou da casa, tocou a campainha primeiro, como era seu costume, e imediatamente começou a bater nas janelas e portas com toda a sua força. Saia, sua mulher suja e desonesta, deixe que o mundo inteiro veja sua cara sem vergonha. Eu sei que você mora aqui e sei que meu marido passa noites em claro aqui. Julia gritou, ainda batendo nas janelas da casa. Beth, que estava assistindo à televisão enquanto esperava por Arthur e Cathy, ouviu atentamente as ameaças e os gritos. Ela foi até a janela e viu uma mulher batendo histericamente na porta da frente da casa. Beth decidiu sair para ver o que estava acontecendo. Mas enquanto se preparava, Julia perdeu o controle de si mesma. Então você tem vergonha até de mostrar a cara para as pessoas, não quer sair, então se culpe. Já chega. Fique aí e nunca mais saia. Disse Julia, despejando o líquido das garrafas que havia trazido no banco de trás do carro nas paredes, na cerca e nos portões da casa. Quando os vizinhos viram o que estava acontecendo, ficaram horrorizados e começaram a se reunir ao redor da casa. Finalmente, o portão se abriu e Beth deu uma olhada para fora. Assim que abriu a boca, ouviu Julia xingá-la. Onde está essa celendra? Quem é ela para você? Uma filha, eu suponho. Bem, mãe, a senhora criou uma verdadeira esclondra. Ela está com o meu marido e já teve um filho com ele. Mas essas pessoas não me conhecem muito bem. Tudo isso vai acabar agora e eu não terei nenhum pecado sobre mim, porque é tudo uma questão de justiça. Gritou Julia. Os vizinhos, perplexos, olhavam para o isqueiro que Julia acenava enquanto falava com Beth. Ela mal conseguiu se esquivar de sua pergunta. Você está falando da Kate? E eu estava desconfiando dela. Naquele momento, David, assustado, viu sua avó e correu em direção a ela, gritando, vovó, vovó. Vovó, vovó. Quem é essa tia? Por que ela está gritando assim? David estava a alguns passos da porta da casa e de sua avó, mas Julia o agarrou e o segurou. Ela tirou outro coquetel Molotov da sacola e começou a borrifar as palavras em David. Aquele que é nascido do pecado não deve viver nesta terra. Se a mãe dele se esconder, que a mãe degenerada dele pague o preço.
Beth, vendo o que estava acontecendo, apertou o coração e desmaiou lentamente. Um dos vizinhos ao redor gritou com Julia: Mulher, por que você está assim? Tudo pode ser resolvido com palavras. Não carregue o pecado em sua alma por causa das emoções. Mas Julia não reagiu, continuou a derramar a mistura incendiária em todas as superfícies ao seu alcance. O pequeno David não percebeu o que estava acontecendo. As mulheres na multidão de vizinhos começaram a apressar seus maridos para que fizessem algo para evitar problemas. O desastre poderia acontecer a qualquer momento, pois Julia ainda estava segurando o isqueiro com uma das mãos e segurando firmemente a mão do pequeno David com a outra. Com muita dificuldade, os vizinhos conseguiram arrancar o isqueiro das mãos dela e depois de David. Quando a polícia chegou, Julia não estava mais ciente do que estava acontecendo, mas continuava a gritar e ameaçar sua rival ausente. Os vizinhos chamaram Beth à razão e a ajudaram a voltar para dentro de casa. Arthur e Katy não conseguiam nem imaginar os eventos que haviam ocorrido meia hora antes de chegarem em casa. A essa altura, Julia já havia sido levada pela polícia e os vizinhos tinham ido para casa. Depois de um tempo, Beth voltou a si, chamou Arthur e disse: Eu tenho lhe dito o tempo todo que essa garota não trará nada de bom para a sua vida. Se ela fosse boa, você não teria esses problemas. Mas tudo isso não foi suficiente, ela está com um homem casado e tem um filho com ele. Exijo que você se livre dela imediatamente. Hoje todos os seus vizinhos descobriram a verdade sobre ela, você não tem vergonha de viver com ela? Disse ele a Arthur. Arthur tentou mudar a opinião de sua mãe, mas ela não quis ouvir. David, assustado, não conseguiu dormir a noite toda, falando mal de sua tia. Então Beth se voltou para Kate. Não se surpreenda, todas as suas travessuras vieram à tona hoje. Eu sabia o tempo todo que você tinha engravidado do homem de outro homem e que tinha colocado o bebê no pescoço do meu filho. A esposa dele veio até mim hoje e me contou tudo, e até os vizinhos ouviram tudo. Não vou mais deixar você enganar meu filho. Amanhã, faça as malas e vá embora daqui. Beth, houve um engano. Não pode haver. Quem era aquela mulher? De quem ela estava falando? Ela está obviamente confusa. Kate tentou se comunicar com a sogra. Você sabe melhor do que eu com quem tem andado e arruinado a vida das pessoas. Agora não precisa mais bancar a ovelha inocente. Não saio daqui enquanto não tirar você da vida do meu filho. Julia foi interrogada na delegacia de polícia, pagou uma pequena multa por conduta desordeira e voltou para casa em segurança. Alguns dias se passaram e ela voltou à casa de Arthur novamente. Dessa vez, era um dia de folga, então Arthur e Katy também estavam em casa. Julia fez suas acusações em voz alta na porta. Quando ela viu Katy na porta, quase a atacou com os punhos. Arthur a salvou quando ouviu a voz de uma mulher desconhecida na porta. Uma mulher. Você sabe quem é seu marido? Por que suspeita de mim? Kate tentou se comunicar com Julia, mas sem sucesso. Quando Arthur percebeu que era inútil falar com a mulher, ele a agarrou pelo cotovelo e a pressionou contra a parede do portão. Se a polícia não conseguiu prendê-la, vou entregá-la a um hospício agora mesmo. Ou você fala com provas concretas ou vou tomar providências agora mesmo. E quem é esse seu marido? Perguntou ele. Você deveria perguntar à sua vadia, foi ela quem teve um filho com ele e o colocou no seu pescoço. Meu marido é John, um homem de negócios, e o que você é? Você não passa de um plâncton de escritório que está sendo roubado por essa vadia. Disse Julia. Arthur ficou atônito com o que ouviu. Não pode ser. Ele conhecia John há muito tempo e nunca havia observado tamanha frivolidade nele. Especialmente porque Kate nunca havia interagido com ele antes, exceto na saudação de casamento do chefe. Mas e se as palavras da senhora fossem verdadeiras? Daquele dia em diante, a vida de Katy se tornou um inferno. Arthur tentou mudar a opinião de sua mãe por um tempo, mas sem sucesso. Dia após dia, Beth exigia que Katy ficasse com David e deixasse Arthur. Kate esperava que o tempo passasse e que Beth se cansasse de suas bobagens e fosse para casa.
Mas ela decidiu ficar com seu filho por muito tempo. Arthur pensou sobre isso por alguns dias e decidiu conversar com sua chefe. Ele estava muito preocupado com o fato de que essa conversa poderia abalar seu relacionamento com o chefe, mas era impossível tolerar mais visitas dessa mulher. Quando John soube das travessuras de Julia, ficou furioso. Ele se desculpou em nome dela por Cathy, mas queria viver em paz. John prometeu cuidar de sua esposa e não permitir que tal loucura acontecesse novamente. Nenhum dos entes queridos de John sabia da peculiaridade de Julia. Depois de esclarecer a situação, Arthur sentiu uma profunda pena de seu chefe. Ao sair de seu escritório, ele ainda lhe perguntou: John, por favor, me perdoe, seu relacionamento com sua esposa sempre foi assim ou o quê? Bem, acho que é a vida, eu sabia do ciúme da Julia desde o início, mas nunca pensei que chegaria a esse extremo. Nesse caso, eu lhe desejo paciência, disse Arthur ao sair de seu escritório. Mais tarde naquele dia, John retirou seus pertences da casa e se hospedou em um quarto de hotel. Mais tarde, ele encontrou seus filhos em um café. Suzanne agora tem 17 anos, logo se formará no ensino médio e se tornará uma estudante. Mike tem 14 anos e se destaca nos esportes. Só que Mike tem um pequeno problema com sua dicção. John pediu muitas vezes à esposa que prestasse atenção a esse problema, que o levasse a um fonoaudiólogo e trabalhasse com ele com mais frequência, mas Julia sempre negligenciou as crianças. Todo o seu tempo e energia eram gastos seguindo o marido e brigando com ele. John sempre se preocupou que as crianças estivessem crescendo em um ambiente de constante conflito e estresse. Julia sempre dizia que a culpa era toda dele. Mas acho que é hora de pôr um fim a tudo isso. E isso seria melhor para todos. Susana foi a que mais sofreu. Quando ficou mais velha, aconselhou várias vezes seus pais a se divorciarem e viverem em paz. Crianças, vocês já têm idade suficiente para falar de coisas sérias. Tenho muito orgulho de vocês dois. Embora minha mãe e eu tenhamos tido um relacionamento difícil, vocês estão se desenvolvendo na direção certa, disse John. Ele quase disse seu pior medo em voz alta. Dizem que, em famílias problemáticas, os filhos na adolescência geralmente escolhem o caminho errado, entram em mais companhias, abandonam os valores tradicionais ou até mesmo desenvolvem maus hábitos. Mas essas preocupações não devem ser expressas em voz alta pelos pais. Julia havia negligenciado essa regra mais de uma vez. Ela e John também brigaram mais de uma vez por causa disso. Mas não é disso que estamos falando agora. Pai, se você e a mamãe estão dispostos a se divorciar, tudo bem para nós. Susana venceu John no soco. Sim, filha, é exatamente isso que eu ia dizer. Mas saiba que o nosso divórcio é apenas entre mim e a mamãe, estamos apenas mudando para outra forma de relacionamento, nada vai mudar com você. Logo resolverei a questão da moradia, gostaria que morássemos em 3, e você irá visitar minha mãe. Que tal? Quem se importa com o que pensamos? Vivam como quiserem, juntos ou separados, mas sem tudo isso, que acontece o tempo todo agora. Disse Susana. Juan percebeu que sua filha havia crescido o suficiente e entendia perfeitamente tudo o que estava acontecendo na família. Mas a conversa familiar mais importante aguardava John mais tarde. Julia, quando ouviu a declaração de John sobre sua disposição de pedir o divórcio, perdeu completamente a cabeça. Ela ameaçou destruí-lo e fazer com que ele se arrependesse de sua decisão pelo resto da vida. Finalmente, ela lhe disse que não concederia o divórcio até que John cumprisse uma série de condições. John não deu ouvidos às suas condições, ela disse apenas brevemente: se você não se divorciar voluntariamente, terá que ir ao tribunal. Então, você não ficará com o apartamento inteiro, mas apenas com metade dele. É melhor aceitar minha proposta. As crianças viverão comigo, você poderá se juntar a elas quando quiser, mas nada de intrigas contra mim. Eles mesmos disseram que estavam cansados de tudo. Assim que saiu pela porta, Julia pegou o telefone e começou a ligar para todos os amigos em comum, conhecidos e parentes da família.
Ela disse a todos eles que John era um canalha, que ele havia gerado um filho às escondidas e que agora queria sair com uma amante. Deitado no quarto do hotel, John percebe que está abandonando sua família e não vai a lugar algum. Ana não está nem mesmo ciente do que está acontecendo na vida dele. Ela nunca se aprofundou em sua vida pessoal, nunca lhe fez perguntas sobre sua família, sua esposa ou seus negócios. Mas, neste momento, John precisava muito da presença dela. O bebê está prestes a completar 6 meses de idade e o pai só o viu uma vez. É quase impossível se comunicar com Ana. John decidiu fazer uma visita não anunciada a ela hoje. Ana se instalou rapidamente em seu novo apartamento, o interior foi totalmente reformado a seu gosto. O apartamento tem um cheiro aconchegante, há desenhos animados na TV, o pequeno Maddie aprendeu a engatinhar recentemente e agora só precisamos ficar de olho nele. Ana dispensou a babá e ficou com o bebê sozinha hoje. John falou sobre os últimos acontecimentos em sua vida e sua decisão de se divorciar. Ana não ficou entusiasmada com a notícia. O fato de ele não conceder o divórcio a ela é a coisa certa a fazer. E acontece que eles se divorciam em um acesso de emoção, depois não conseguem se acostumar com a liberdade, e já há outras pessoas por perto. Então, eles vão e voltam. Portanto, Júlia está certa. Você deve descansar um pouco e depois ir para casa. Disse Ana pela última vez. John queria muito ficar indignado naquele momento, mas não conseguiu. Ele e Ana não tinham esse tipo de relacionamento. Ele só podia ser respeitoso com ela, apenas em um formato de cordialidade e sabedoria. Em todos os outros casos, ela empurrava John para fora da porta ou se afastava da comunicação. Por um longo tempo. Tempo suficiente para John pensar bem e chegar às conclusões corretas. Hoje ele se deu conta de que não pode contar com o apoio de sua amada esposa para resolver seus problemas familiares. Assim que John saiu, Ana pegou seu tablet, abriu um site de namoro, criou um perfil e começou a olhar os perfis de diferentes homens. Ela estava tonta com a variedade de opções, pensou. Parece que ela terá de esperar muito tempo. Vitor havia entrado na vida de Júlia do nada. Ela estava saindo da loja em direção ao seu carro. Um homem enorme a alcançou e pediu que ela o conhecesse. Mais tarde, descobriu-se que ele estava dirigindo atrás dela de propósito e que havia monitorado o momento em que poderia se aproximar dela. Júlia achou que poderia se distrair um pouco dos problemas familiares e não interferiu nos avanços de Vitor. Descobriu-se que Vitor era solteiro. Quando ele perguntou sobre o estado civil de Júlia, ela não queria perder a companhia daquele homem interessante, então disse a ele que também era solteira. Vitor estava aberto a um relacionamento amigável, mas Júlia imediatamente propôs um caso. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Eles passavam muito tempo juntos e Júlia começou a esquecer seu hábito de vigiar John. Durante esse período, John comprou um novo apartamento e as crianças foram morar com ele. Eles iam livremente para a casa da mãe e passavam a noite lá, se quisessem, somente depois de avisar o pai com antecedência. No fim de semana seguinte, Vitor convidou Júlia para ir a um restaurante. Ela estava ansiosa por esse dia. Mas, na véspera do dia marcado, Vitor informou a Júlia que sua irmã idosa estava doente e que ele precisava ir vê-la com urgência. Por alguma razão, Júlia não acreditou e começou a perguntar todos os detalhes do que havia acontecido, que tipo de irmã, onde ela morava, quantos anos tinha, qual era a doença dela e assim por diante. Vitor, acostumado a um estilo de vida livre, ficou um pouco indignado com tal atitude. Júlia começou a esperar que ele voltasse. Vitor voltou, mas era como se tivesse se esquecido do restaurante. Júlia não podia perdoá-lo. Ela ligou para Sara e ficou perplexa porque Vitor estava se comportando de uma maneira totalmente incompreensível. Ele é solteiro, não está acostumado a compromissos. Eu não ficaria surpresa se ele tivesse outras 5 mulheres como você, e como ele consegue levar todas elas a restaurantes. Você deveria dar uma olhada mais de perto nesse homem. A amiga de Sara me aconselhou. É claro que a amiga dela só quer fazer o bem, portanto, você deve ouvir o conselho dela. Então, Júlia se decidiu e começou a olhar para Vitor o mais de perto possível.
Ela não percebeu que havia caído tão rapidamente em sua armadilha habitual. Ela vivia com a ideia de que seria traída em um relacionamento íntimo. A expectativa de traição é semelhante a uma doença grave. Para aliviar sua dor, sua alma anseia por enfrentar essa traição primeiro, para ver se ela estava certa novamente. Alguns meses se passaram e um relacionamento bastante promissor entre duas pessoas maduras começou a pesar sobre uma delas. E esse era Vitor. Quando ele finalmente ficou confuso sobre o que estava acontecendo, recorreu a uma pessoa importante. Percebi que você é uma pessoa bastante flexível, que encontra facilmente uma linguagem comum com as pessoas e que certamente sabe como influenciar o humor de uma mulher. O que aconteceu dessa vez? Perguntou Ana a Vitor. Eu pensava assim antes, mas acho que Júlia é uma mulher muito complicada. Entenda, todos os caprichos e desejos são bons quando são moderados e combinados com outras qualidades positivas. Se uma mulher é feita de caprichos e pretensões, será difícil para um homem ficar ao lado dela, respondeu Vitor. O que você quer? Você acha que destruir a família de outra pessoa o fará feliz? Você não é o primeiro a pensar assim, e não será o último. Lembre-se de que um homem sempre volta para a sua família. Se a família o aceitará é uma questão em aberto. Júlia disse. Entendo que não faz sentido ter nossa conversa de acordo com sua hipótese. Como resultado, isso só leva a um acúmulo de emoções e ao seu sofrimento. Portanto, proponho a você minha versão da conversa. Júlia, por favor, diga-me honestamente, você ama João neste momento? Perguntou Ana. Isso não deveria preocupá-la de forma alguma. Murmurou Júlia. Entendo, então não podemos ter uma conversa como dois adultos. Mas eu ainda digo, se você o ama, então aceite-o de volta, de qualquer forma. Você teve 2 relacionamentos desde que terminou com ele, e acho que chegou às conclusões corretas. Você deve ter clareza sobre quem realmente ama. Se você não o ama, o que lhe importa com quem ele dorme e onde ele vai? Era uma pena que Anne fosse tão diferente do que Júlia havia imaginado. Sua franqueza, sua honestidade e seu atrevimento de falar sobre tudo com tanta precisão haviam tirado o chão debaixo dos pés de Júlia. Se pouco tempo antes ela havia sonhado em fazer o inimaginável com essa garota, agora estava sentada diante dela, enterrada nas feridas mais profundas de seu coração e incapaz de encontrar uma resposta clara. O objetivo da minha reunião é ajudar você e eu a tomarmos a decisão certa. Eu, por minha vez, estou pronto para fazer minha escolha. Mas, antes disso, gostaria de ter certeza de que você e John terminaram. Não há dúvidas em minha mente agora. Qualquer outra tentativa sua de se vingar de seu marido será puro engano. Obrigado por dedicar seu tempo e energia para me ver. Se precisar de alguma coisa do John e não conseguir resolver essas questões entre vocês, pode sempre entrar em contato comigo, disse Ana e saiu. Somente agora Júlia percebeu que Vitor e Mickey não haviam entrado em sua vida por acaso. Eles haviam sido capturados por sua rival e avisados para encontrá-la. Depois de conversar com Júlia, Ana fez algo que nunca havia feito antes e pela primeira vez na vida, ela discou o número de John por iniciativa própria e o convidou para jantar naquela noite. Durante o jantar, ela lhe contou sobre seu encontro com Júlia. Acho que ele já esqueceu há muito tempo, e as crianças não o incomodam muito. Ele tem outras coisas em mente. Acho que é hora de oficializar o divórcio, se você não mudou de ideia. Como você sabe tudo isso sobre ela? John se perguntou. Estou investigando a vida amorosa dela há meses. Eu a apresentei a homens bons para encontros e relacionamentos. Alguns deram certo, outros não tão bem. De qualquer forma, ela foi capaz de encarar a realidade, comparar você com outros, avaliar suas chances e tudo mais. Não entendo por que você quis fazer isso, perguntou John. Por todas essas mudanças em nossas vidas, nós compartilhamos a responsabilidade. Você sabe que eu não tive nada a ver com seu divórcio. Ele teria acontecido sem mim. Mas como estou no seu caminho no momento, é importante que eu tenha a sua opinião, assim como a da Júlia. No geral, eu já fiz isso e estou em paz com tudo. Vocês dois estão prontos para o divórcio e para o início de uma nova etapa em suas vidas.
John teve novamente uma grande surpresa. Ele achava que conhecia bem a garota Ana, mas ela sempre encontrava uma maneira de deixá-lo estupefato. Julia ficou profundamente deprimida ao saber que Victor e Mickey tinham sido a ideia de um completo estranho e não os eventos reais de sua vida. Ela sofreu muito com o fato de seu rival ter conseguido envolvê-la tão facilmente em sua zona pessoal. Ela até ficou deprimida por um tempo. Mas, de alguma forma, encontrou forças para visitar um psicólogo. Ele ouviu atentamente a história de Julia. Como o tempo previsto estava chegando ao fim, o psicólogo ainda não havia dito uma palavra sobre o trágico destino de Julia. Em um determinado momento, Julia ficou pensativa e perguntou ao psicólogo: "Já estamos na 5ª sessão, mas ainda não ouvi uma única palavra de incentivo de sua parte. Você tem certeza de que é psicóloga? Ao final da 5ª sessão, o senhor já me contou tudo?" perguntou o psicólogo, um homem de meia idade. Julia não entendeu essa abordagem. Ela pensou em pedir seu dinheiro de volta e procurar outro especialista. Mas o homem a impediu. "Você irá a outro especialista que a consolará e dirá como você é maravilhosa e como todos ao seu redor são ruins. Depois, irá a outro especialista que lhe dirá como viver sua vida e o que fazer. Mas, por enquanto, diga-me, onde você está nessa história? Onde está sua personalidade? Você não a vê? Eu também não a vejo. Portanto, não vejo sentido em falar com você. Mas vou dizer algo sobre sua situação e eu o parabenizo. Você arruinou um relacionamento normal, descartou 2 pretendentes em potencial. E agora está se agarrando a um marido que você destruiu como pessoa há muito tempo. Mas, por alguma razão, a vítima nessa história toda, você quer parecer você mesma. Tenho que reconhecer sua rival. Ela fez um grande alarde quando se encontrou com você, deixando claro que agora está entrando no jogo e que está disposta a tomar seu marido nas mãos. Mas isso também não afetou você. Se a vida não pode afetá-la, eu também não posso. Nossa sessão terminou, disse o psicólogo e pediu que você deixasse a cadeira. Espere, não é assim. Como você não consegue entender? Sou uma mulher. Só quero amor e atenção. É pedir muito? Disse Julia. É muito, é imerecidamente muito, se você não for capaz de se dar amor e atenção. Não importa se você é mulher ou homem, pois há pessoas no mundo que também esperam amor e atenção de você. Por exemplo, seus filhos, seus pais, sua outra metade. As pessoas são divididas em 2 tipos: as que querem constantemente o amor dos outros e as que são capazes de dar. Você realmente quer viver como o segundo, mas permanece como o primeiro durante toda a sua vida. No fundo, você sabe exatamente do que estou falando. Mas é muito lucrativo para você manipular tudo o que aconteceu. Ninguém pode impedi-lo de fazer isso. Vá e continue sofrendo, pois só o sofrimento o eleva. Disse o psicólogo. Julia saiu do psicólogo como se tivesse se afogado na água. Essa era sua última esperança. Seus filhos já passam pouco tempo com ela, seus amigos não têm nada de novo para lhe contar, ela está completamente confusa sobre sua vida. Assim que ela saiu, o psicólogo saiu do consultório e perguntou à sua assistente: "Você anotou o endereço dela?" "Claro que sim." "Lembre-me em uma semana, tenho que visitá-la", disse o psicólogo e pediu para ligar para o próximo cliente. Julia decidiu dedicar a semana seguinte a si mesma. Ela percebeu que não havia ajuda para ela. E isso a mergulhou em uma dor insuportável. Ela comprou muita bebida alcoólica, desligou o celular e passou o dia bebendo. Cada dose de álcool provocava novas emoções. Depois de alguns dias vivendo assim, ela olhou para seu reflexo no espelho e ficou horrorizada. Como ela poderia ter chegado a esse estado? Se não parasse agora, poderia se afundar ainda mais. Ele se sentou, pegou uma caneta e papel e começou a escrever algo. Ele gostou do processo. No dia seguinte, conseguiu escrever ainda mais. Agora lhe restava limpar-se e pôr fim ao seu sofrimento. Ele ficou